Atitude Quincy. Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos. Ser síndico de prédio é chato, só tem exceção. Eu nem imaginava como alguém podia querer ocupar esse posto, até que eu vi o motivo de um deles. Síndico não paga condomínio. E hoje em dia tem até síndico profissional que ganha para isso. Mas em muitos prédios que morei, vi uma característica comum a muitos deles: gostar de ter um certo poder sobre os demais moradores. Muitos eram policiais aposentados ou militares da reserva, e quase sempre o síndico conseguia uma certa cumplicidade de porteiros e zeladores, talvez porque, se não fossem subservientes ao dito cujo, eles podiam perder o emprego. Só que tem porteiro e zelador que gostam de mostrar serviço. Fazem mais do que o síndico manda, em termos de sacanear certos moradores e principalmente empregadas. Gostam de exibir autoridade. Um amigo meu, o jornalista Zé Alencar, não suportava isso. Brigava direto com síndicos e porteiros autoritários. Um dia foi morar num prédio em Niterói e no sábado de manhã, lá pelas 8 horas, acordou com uma música brega no último volume no apartamento ao lado. Ligou para o porteiro, reclamando que não era hora de tocar música daquela altura. O porteiro, puxa-saco, o tratou com desdém. Disse: a música vinha do apartamento do síndico e ele seguia todas as normas do prédio. Entre 7 horas da manhã e 10 da noite, ele faz o barulho que quiser no apartamento dele, que ninguém tem nada com isso. Ah, é assim? No mesmo dia, o Alencar comprou um alto-falante bem potente. No dia seguinte, domingo, levantou-se cedo, instalou o alto-falante na janela, acoplado a um rádio, ligou o aparelho na rádio-relógio, no último volume, e foi para a praia. A rádio-relógio dava a hora certa de 1 em 1 minuto. Ficava um tic-tac de relógio no fundo e o locutor fazendo propaganda e falando curiosidades do tipo: a Groenlândia é a maior ilha do mundo, você sabia? E, ao terceiro sinal, serão exatamente 8 horas e 13 minutos. Quando o Alencar voltou, um pouco antes das 10 da noite, para desligar o rádio em respeito ao horário de silêncio, havia um bando de gente enlouquecida no prédio. O porteiro e o síndico o olhavam com ódio, mas ninguém teve coragem de falar nada. Ah, que falta faz o Alencar. Tira essa escada daí, essa escada pra ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico. Timaya! 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 Atitude Quincy. Momento agroecológico. Eu sou de uma comunidade de Areia Grande que a gente vem sofrendo esse conflito. Na verdade, ele iniciou-se quando chegou a construção da barragem de Sobradinho. E daí para cá, a comunidade de Areia Grande não teve mais sossego. Mas, ultimamente, ele acirrou com mais frequência e aí a gente teve muitos prejuízos, tanto econômico como psicológico também. Foram relatos como o de Valério Rocha, que falou sobre a situação da comunidade de fundo de pasto de Areia Grande, no município de Casa Nova, que fizeram parte da caravana agroecológica do semiárido baiano. O objetivo era refletir sobre os modelos de desenvolvimento e sistemas agroalimentares a partir dos caminhos das águas do Rio São Francisco, percorrendo 6 municípios do estado. Sheila Bedor, professora da Univasf, Universidade do Vale do São Francisco, e integrante da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, explica qual é a proposta. Essa caravana ela tem um olhar interdisciplinar, mas ela tem essa característica diferencial porque você tem vários olhares de várias áreas, inclusive da saúde, para olhar para esse território. Então foi uma construção longa de quase 1 ano para determinar os territórios, para conversar com a comunidade. Uchi Silva, da Rede Nordeste de Núcleos de Agroecologia, uma das realizadoras da caravana, diz que o objetivo é conhecer a realidade do território. Esse olhar para o território é importante porque ele traz tanto as resistências, né, que a gente percebe, como os grandes empreendimentos, né, que estão impactando a agricultura familiar, a pesca, como a gente tem visto aqui, né, a pesca artesanal. Comunidades tradicionais como quilombolas. Como resultado, a caravana do semiárido baiano quer reforçar as denúncias de violações de direitos e contribuir para a atuação do Ministério Público no Estado, além de pressionar por políticas públicas e sociais, fortalecer a luta de comunidades tradicionais e divulgar experiências agroecológicas e de convivência com o semiárido. De Remanso, da Rádio Agência Brasil de Fato, Catarina de Angola. Atitude Quincy.
Conectados. Para ter mais segurança na internet, muita gente usa o modo anônimo do navegador, também conhecido como modo privado. O modo anônimo, disponível em quase todos os navegadores utilizados hoje em dia, como Chrome, Firefox, Internet Explorer e outros, pode ser acessado pelo menu Arquivo, Nova Janela Anônima. Porém, apesar de ser importante e cumprir um papel, ele infelizmente não é totalmente seguro. Este modo serve para que o navegador não registre localmente os dados referentes às atividades realizadas no seu computador ou celular. Isto significa que não ficarão registradas as informações sobre downloads, cookies, login e senha, além de dados preenchidos em formulários. Se você compartilha o computador com outras pessoas ou usa computadores públicos, é uma ótima ferramenta, pois quando você terminar de usar, basta fechar o navegador para que ninguém tenha acesso a essas informações. Como o navegador não armazena os dados utilizados para fazer login, sempre que você quiser acessar o seu e-mail ou rede social, por exemplo, precisará digitar o usuário e a senha. Além disso, por padrão, ele não executa as extensões instaladas no navegador, o que pode ser bom em algumas situações. Infelizmente, o modo anônimo não evita que você seja monitorado, pois mesmo não registrando localmente essas informações, o seu endereço IP continua o mesmo. Por exemplo, se o local onde você trabalha ou estuda monitora o acesso à internet, ainda é possível saber quais sites você visitou. Seu provedor de internet também tem acesso a essa informação, assim como as agências de vigilância em massa. O modo anônimo também não ajuda a proteger transações financeiras, nem esconde você completamente das publicidades. Enfim, não é totalmente seguro, mas já ajuda em algumas situações. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Rica Retamal. Atitude Quincy. Fala aí! Eu me chamo Vitória Batista dos Santos, tenho 20 anos e assim, eu tenho... A estabilidade no emprego, o patrão pode contratar um trabalhador terceirizado para fazer isso, que na média da nossa categoria recebe 3 vezes menos de salário, não recebe insalubridade e não tem nenhum tipo de estabilidade, o que gera o quê? Gera uma rotatividade alta no emprego. Essa lei, infelizmente, já está em execução, então já se pode terceirizar qualquer atividade e os apontamentos que nós fazemos nos sindicatos dos trabalhadores é se mobilizar para que essa lei seja revogada, né? Atitude Quincy. Cortes orçamentários, suspensão de programas de financiamento e alterações na legislação marcam a gestão do presidente golpista Michel Temer no Brasil. Segundo dados do Portal da Transparência, cerca de 122 milhões de reais foram destinados à questão da terra em 2017. No ano passado, foram 460 milhões, ou seja, o valor corresponde a 1/4 do orçamento anterior ao golpe. Em 2016, apenas 1.686 famílias foram assentadas no país, nenhuma delas no Paraná. Antes disso, o menor número de beneficiados pela reforma agrária tinha sido registrado em 2011. Naquele ano, mais de 22 mil famílias foram assentadas. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, avalia esse resultado. Está aumentando o número de famílias acampadas, está aumentando a crise social do nosso país e, por um outro lado, todos os mecanismos que haviam se estruturado durante décadas no país, nos últimos 30 anos, na perspectiva de construir a reforma agrária, praticamente acabou nesse último ano. No início deste ano, Temer determinou que a prioridade do INCRA deve ser a titulação das terras das famílias que já estão assentadas. Titular um território significa conceder ao assentado o documento legal de posse, o que é diferente do que reivindica o MST. Diego Moreira explica que as famílias que estão atualmente assentadas estabelecem com o INCRA um contrato de concessão de uso. Esse documento impede a venda do lote, mas garante o pleno uso da terra pela família. À medida que o assentado passa a ter como única alternativa vender o lote por não conseguir pagar suas dívidas, por não ter política para desenvolvimento dos assentamentos e está titulado, esse assentado vai ser o novo trabalhador que vai voltar a morar na periferia e vai estar nas filas de emprego das grandes cidades ou das médias cidades. Segundo o dirigente, em todo o Paraná, 11 mil famílias estão acampadas em áreas improdutivas, que têm potencial para serem regularizadas pela reforma agrária. No país, há mais de 150 mil famílias que resistem em acampamentos na luta pelo direito à terra. Muitas delas aguardam em condições precárias, à beira das estradas.
De Curitiba, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Guetem, Franciele Petri. Atitude-quense. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Há 18 anos, teve início o projeto de uma livraria e editora militante construída pelos movimentos sociais, a Expressão Popular. Hoje, com mais de 500 títulos publicados e caminhando com autonomia, o projeto surgiu no meio do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Em fins da década de 1990, a sociedade brasileira vivenciava o avanço das ideias neoliberais e a rearticulação dos setores da esquerda. A sociedade buscava um projeto popular para o Brasil. Poucos podem contar tão bem sua história como Carlos Belé, que todo dia se dirige ao mesmo endereço no bairro da Bela Vista, em São Paulo, onde se localiza a sede física do projeto. Belé compõe a equipe da Expressão Popular desde seu início. Conhecendo de tudo um pouco, hoje ele ajuda em todas as tarefas da editora e livraria. A expressão, ao mesmo tempo que vai contra uma maré política e ideológica na sociedade, ela vem reafirmar o livro como um dos instrumentos de formação política e ideológica na militância social. Eu confio nesse projeto, eu sei que esse mundo pode mudar e que vai mudar e eu aposto nele. Estou junto. Propor uma alternativa ao cenário neoliberal vigente e formar politicamente os militantes não foram os únicos objetivos da Expressão Popular. Era preciso que esse projeto pertencesse, de fato, ao povo. Para isso, uma das propostas sempre foi a produção de livros baratos e acessíveis. Justamente o baixo preço, que foge à lógica do mercado livreiro, trouxe dificuldades de inserção para a editora em seus primeiros passos. A alternativa encontrada para espalhar os livros foi contar com a solidariedade e parceria de militantes por todo o Brasil, que fazem a chamada distribuição militante, vendendo os livros em feiras e eventos. Uma dessas histórias é a de Vera Lúcia Freire. Potiguara, de 68 anos, atualmente ela vive na Paraíba com seus 2 filhos e seu neto, onde é responsável pela livraria da Expressão Popular. Seu primeiro contato com o projeto aconteceu há cerca de 12 anos, e a expressão se encaixou perfeitamente na vida de Dona Vera Lúcia, que sempre desejou transformar as desigualdades sociais. Como eu já sou de idade, já velha, eu estou bem velha, eu acho que não teria uma atividade que eu pudesse fazer melhor do que essa, de ser responsável, de estar com a Expressão Popular, vendendo esses livros, divulgando. É uma forma também de manter viva, Além da distribuição militante, da página da internet e da livraria física na capital paulista e em outros estados, agora a editora começa um novo projeto, o Clube do Livro. A ideia possibilita que os leitores recebam mensalmente um lançamento da Expressão Popular. São disponibilizadas diferentes formas de adesão. Mais uma vez, na batalha das ideias cotidianas, cada obra escolhida será pensada a fim de contribuir e qualificar o debate diante da crise política enfrentada no país. Para saber mais e participar do Clube do Livro, basta acessar o site www.expressãopopular.com.br/Clube do Livro. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos... De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Maiara Paixão. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Atitude-quense. Foi por amar a nossa pátria brasileira, por uma bandeira foi que a gente se dispôs a educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos pro amanhã que vem depois, a educar no
amanhã que vem depois, pelos caminhos da nossa